E eu queria destacar para os irmãos, esse vai ser nosso cargo central para hoje, 6 considerações sobre o significado da quietude. O significado e o valor da quietude. Então vamos passo a passo e que o Senhor nos ajude a levarmos isso para o nosso quarto secreto, queridos irmãos, para que tenha valor real para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como assembleia. Primeira coisa, não confundamos o silêncio do coração com o silêncio da boca. Porque o silêncio do coração é muito mais importante do que o silêncio da boca. Ou seja, nós podemos ter o silêncio da boca, mas não ter o silêncio do coração. E podemos e devemos ter o silêncio do coração com o silêncio da boca quando necessário, mas também com o falar da boca a partir do silêncio do coração, quando também necessário. Compreendeu? Então, o silêncio do coração é mais importante que o silêncio da boca. Quietude é silêncio do coração. Vamos para alguns versículos? Olha Isaías capítulo 30. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler juntos. Isaías 30, 15. 15 e 16. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha que maravilha. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Está vendo, irmão? Força. Senhores, ele está dizendo um versículo da Bíblia, por isso que estou falando da importância do nosso trabalho e da importância de você participar do nosso trabalho, né? Da academia, do como trabalhar conosco, que é uma série que a gente vai até meados de janeiro falando de como trabalhar conosco, porque a visão de como trabalhar conosco não é uma visão só, vamos dizer, engenharia civil, né? Mas é de gestão também. O empreendedorismo ele integra a questão temática, que é engenharia civil geotécnica, integra a gestão, que eu digo hoje em vida cristã verdadeira, né? E integra um estudo constante da vida espiritual, né? E cada um desses preletores que a gente coloca lá no nosso canal YouTube, e o Bornelli, eu diria que foi o primeiro que eu conheci, que eu acompanho já, está indo para 20 anos, né, estudando, ouvindo e indo para a Bíblia, enfim. E agora, há 2 anos aqui, melhorando cada vez mais a nossa transmissão para vocês, e a academia cada vez mais aparelhada para treinar a vida espiritual. Ele fala cada coisa que a gente. Eu fico orando para que vocês tenham, assim como a minha pessoa, que tenhamos revelação, porque aí nós mudamos. Então ele está explicando agora a importância desse coração quieto, essa quietude do nosso coração. É fundamental, porque é nela que nós temos a força de Deus para movermos, para nós agirmos de acordo com a vontade dele. Então, sem a solitude, eu não tenho esse coração e, portanto, eu não vou ter o confronto que ele ainda vai falar, o encontro e a transformação. Vamos escutar. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quisestes. Tá vendo? Mas não Antes o fizeste. dizeis, não. Sobre cavalos fugiremos. E há um aspecto da simbologia, digamos assim, ligada a cavalos, essa que eu vou citar aqui, diferentemente do Apocalipse, por exemplo. Então, coloca o Apocalipse de lado, porque é outra simbologia relacionada a cavalos. Mas no Velho Testamento, basicamente todo cavalo significa força e poder natural, energia da carne. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós gloriaremos o Senhor nosso Deus. Salomão ensoberbeceu seu coração e confiou nos cavalos, além de outras coisas. Então, nós dizemos, ou antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Eles estão dizendo, não, não precisa.
Nossa força está no nosso próprio braço. Eu vou fazer valer. Eu vou empurrar essa porta. Eu vou fazer virar, como se usa na linguagem empresarial tão comum, né? E o verso 16 termina. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Então o Senhor diz assim: sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Vocês ouviram? Esse ligeiros serão os vossos perseguidores. Ou seja, ele estava dizendo numa atitude errada, que não estava seguindo o Espírito Santo, estou falando com as minhas palavras, e a Bíblia está dizendo que, exatamente, por não seguir as palavras de Deus, não obedecer a Deus, o Espírito Santo, enfim, que ia ter os inimigos atacando a mente dessas pessoas que assim agem com a força dela. Eu já agi muito com a minha força, ainda bobear eu acho, que eu chamo de dar burro em ponta de faca. Não adianta, não adianta. Quando a pessoa não tem uma vida espiritual, a gente não consegue colocar uma coisa na cabeça dela. Não adianta, né? E eu dei muito murro em ponta de faca. Então hoje, eu ao contrário, eu falo, eu advirto e me calo, né? E oro, né? Oro muito para que as pessoas tenham, ah, que abram o seu coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para todos nós, não é para um e para outro. O problema é que nós temos que tirar a raiz do mundo, nós temos que morrer para o mundo, para poder, como ele falou, nós temos que morrer para o outro para exatamente poder ajudar o outro. É estranho, mas é isso espiritualmente que acontece. E aí está a Bíblia para dizer a verdade, né? Mas precisamos estudar a Bíblia, né? Precisamos ter uma vida cristã verdadeira para então colocar em prática em atitudes, temática aqui, engenharia civil geotécnica, da forma que Deus quer. O Salmo 62, vamos a ele, é outro texto preciosíssimo sobre o significado da quietude. Eu vou destacar só 2 versículos nesse salmo. Diz assim, Salmo 62. O verso 1 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera. Está vendo de novo aí a palavra? Espera silenciosa. Né? Agora, alma silenciosa, está prestando atenção? Ele não disse boca silenciosa. Porque não tem nenhum sentido, nenhum valor a boca silenciosa em si, se a alma não está silenciosa, né? Então, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, alma quieta, alma que descansa, alma em quietude. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Olha o verso 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e minha salvação. O que muda do verso 1 e 2 para o verso 5 e 6 é a palavra salvação no verso 1 e esperança no verso 5. Não é? A alma que espera encontra nele o quê? Salvação e encontra nele esperança. Quietude, silêncio interior. Olhe mais um verso. O Salmo 130. Aqui, meus irmãos, também algo tão lindo. Veja que ele está falando em vários lugares da Bíblia onde fala do tema que ele está falando, que é solitude, a paz no coração, a quietude, e depois ele vai falar do encontro, do, do, do confronto, desencontro e a transformação. Tá? Eu gostaria que você recolhesse para você. Antes de ler, eu vou comentar alguma coisa. Salmo 130. Vamos ler o verso 1 e depois vamos ler o verso 5 desse salmo. Escute com atenção. A história de amor do nosso Deus conosco começou muito antes Ó, vê que da nossa interessante isso. história com Ele. Segundo a Bíblia, a história de amor de Deus conosco começou antes da fundação do mundo.
Porque ele nos elegeu em união com Cristo.